Presidente e senhores deputados, as coisas no parlamento às vezes são difíceis de entender. Eu hoje fiquei me perguntando, por volta de 8h30 da manhã, quantas intervenções nós não teríamos aqui por conta da ação da Polícia Federal. Todas as vezes que há uma ação da Polícia Federal, sobem à tribuna diversos deputados para comentar as prisões que foram feitas, ou as investigações que estão sendo feitas, ou as possibilidades que essas investigações vão trazer para a vida pública no nosso país. E, surpreendentemente, hoje houve um silêncio sepulcral. Absolutamente ninguém, que eu tenha ouvido, pelo menos, me desculpem se eu estiver errado, achou que era importante falar sobre as buscas feitas de uma forma tão gentil na casa do deputado Cunha, que mais parecia, pelos avisos todos que foram feitos, uma procura por um café da manhã e um amigo secreto. Não que não deva ser feito dessa forma. Mas todas as vezes que nós vemos a Polícia Federal fazer determinadas operações, elas são bombásticas. Seja aqui na Lava Jato, seja em Brasília, em São Paulo, no Rio. Sempre as manchetes são, todas elas, como esta aqui, destes dias atrás. Na Folha de São Paulo, Bunlai perde o nome e vira amigo de Lula. A Folha de São Paulo, nesta manchete, perdeu de fato a vergonha. Porque um jornal que se preze esquecer que o senhor Bunlai, preso, tem entre seus amigos um senhor chamado Bertin, que aliás era seu sócio, como era sócio o Galvão Bueno, como eram sócios outras pessoas bastante conhecidas no mundo empresarial e político, e que foi ele também um dos administradores da Fazenda Itamaraty. A Folha de São Paulo chegou ao ponto de colocá-lo como sendo o único amigo possível do ex-presidente Lula. Às vezes eu fico pensando que a imprensa ela tem um papel fundamental na democracia e tem um papel também fundamental quando quer distorcer a democracia. Não que não haja essa relação, eu acho que ela existe. Mas será que é só com o presidente Lula? Será que é como o Esteves, que esteve preso, ou está preso, o dono ou sócio, ex-presidente do BTG Pactual, que quando foi preso no mesmo dia era amigo também de Bunlai e quase amigo do presidente Lula. Mas ninguém lembrava de dizer que o governador Carlos Alberto usou um helicóptero para visitá-lo, ou visitar o seu banco, o BTG Pactual, e que nós só soubemos disso porque o helicóptero teve uma pane. E pagou a lua de mel do senhor Aécio Neves. Como se fosse uma coisa comum, deputado Romanelli, um banqueiro pagar a conta da lua de mel de um senador, depois candidato à presidência da República. Comum. Coisa menor, que não interessa a ninguém. Então eu fico pensando, será que amanhã a Folha de São Paulo irá colocar na sua manchete: deputado Eduardo Cunha tem a sua casa vasculhada por determinação da presidente Dilma, que manda na Polícia Federal e que determina que faça. Olha, ninguém mais acredita nisso. Nós já tivemos um golpe no Brasil em 64, em que parte da imprensa teve um papel determinante. Provavelmente arrependeu-se depois, quando começou em 1938 a ter todo o processo de censura. Mas não só teve um papel determinante naquele momento a imprensa, como teve também a Fiesp de São Paulo. A federação poderosíssima, a maior federação da América Latina, poderosa federação, que aliás ainda vive os estertores de 1932, quando resolveu levantar São Paulo contra o ditador Getúlio Vargas, segundo eles, e que perderam, mas até hoje não admitem que perderam. Estão vivendo ainda, deputado Prazic, os tempos de João Ramalho.
Para quem não lembra, João Ramalho, um dos fundadores da cidade de São Paulo e que vivia entre os índios e tinha mais poder que a coroa. São Paulo quer ter mais poder que o Brasil. E a Fiesp quer ter mais poder do que a República. Que imita a sua opinião absolutamente legítima. Que se coloque ao lado do impeachment, tenho dúvidas, mas que passe a fazer dessa opinião uma campanha dizendo que nós temos que tirar a presidente da República, porque só assim o país poderá melhorar, é um crime. É um crime contra a democracia, é um crime contra nós. O presidente da Fiesp, o senhor Scaff, não tem o direito, como não tem o direito também, o deputado Romanelli esteve aqui na posse da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E ouviu constrangido o deputado Romanelli, e me corrija se eu estiver errado, um discurso violentamente preparado, inclusive para atacar essa casa, que depois se encheram de dedos, dizendo que não era bem assim. Tivemos porta-voz, inclusive, daquela tribuna, dizendo que calma, que não foi bem isso que se tentou dizer, mas se disse. Na hora de se atacar o parlamento, quando é importante que se ataque, quando é conveniente, todos atacam. Com todos os defeitos que tem o parlamento, ele ainda é o poder mais fiscalizado. Porque nós não conseguimos fiscalizar o judiciário, por várias razões. Nem o Tribunal de Contas, que não é um poder, nem o Ministério Público. Aliás, nós temos aqui um pedido, uma lei que autoriza um reajuste do Ministério Público. Seria conveniente que nós pegássemos o índice inflacionário de 2005 até hoje e a reposição salarial de 2005 até hoje, até para nós compararmos e sabermos se de fato há uma perda salarial ou não. Mas nós não fazemos isso. Muitas vezes por temor, outras vezes, alguns acham que por bom senso. Eu prefiro nenhuma das duas coisas. E aí me chama a atenção, deputado Romanelli, como Vossa Excelência tem dito sempre, às vezes a impressão que dá é que a eleição não terminou. A eleição não terminou, pelo menos para alguns a eleição não terminou. É verdade que nós temos uma paralisia econômica no país, decorrente de erros que aconteceram na política econômica, é verdade. Mas decorrente também de uma vontade explícita, inclusive do senhor Aécio Neves, de, se for preciso, queimar o país para voltar à presidência da República por vias transversas que não seja aquela que a nossa República prevê, que é o voto. O mesmo Aécio Neves, que numa fotografia que eu mostrei ao deputado Maurício Requião, abraçava Cunha, provavelmente hoje joga água benta em Cunha. Há que se perguntar, o que mudou? Porque as coisas que o senhor Eduardo Cunha faz, nós já sabemos há muito tempo. O método e as formas utilizadas nós sabemos há muito tempo. Que a sua senhora utilizou cartões de crédito para sacar e pagar recursos, como uma academia de tênis, me parece 100 mil reais ou 100 mil dólares, há muito tempo já se diz. Que ela não está presa e não se sabe por quê, também há muito tempo se pergunta. Mas essa é uma decisão que cabe ao judiciário, não a nós. O mesmo judiciário que determina a prisão na Lava Jato de um número grande de pessoas, aliás, prenderam a cunhada do senhor Vacari, por semelhança, por achar que ela havia sacado dinheiro, e depois entenderam que estavam errados, mas não pediram desculpas publicamente. Não pediram desculpas publicamente. A senhora Cunha parece isenta de todo tipo de acusação. Talvez esteja. Mas eu fico aqui me perguntando, terminamos um ano, na quinta-feira terminaremos esse ano. Muita coisa mudou. Me parece só não muda a vontade daqueles que perderam a eleição de recuperar, de qualquer forma, por qualquer método, seja do jeito que for, aquilo que lhes foi negado pelas urnas. É impressionante, deputado Prazic, como é possível uma manchete, como Vossa Excelência já viveu isso, uma manchete como essa, o amigo de Lula. E uma manchete mais interessante ainda, na mesma Folha de São Paulo. Delcídio diz que agiu por questão humanitária, na capa do jornal. Quem os senhores acham que estava na manchete? Delcídio agiu, diz que agiu, por questão humanitária. Quem está na manchete? Uma fotografia do presidente Lula. Eu me pergunto, esse senhor se chama Delcídio?
Terá a Folha equivocado-se a ponto de não perceber que esse senhor não é o Delcídio? Ou propositadamente tenta desconstruir, com todos os seus erros, uma figura que pode e vai ainda participar muito da nossa vida política? Então, senhores deputados, este ano não termina quando nós encerrarmos aqui na quinta-feira ou na sexta-feira os trabalhos legislativos. Porque esse ano continuará, aliás, a Comissão de Ética hoje da Câmara Federal demonstrou isso. Apesar dos votos contrários à continuidade, a Comissão de Ética continuará. Da mesma forma que ontem o STF determinou que Santa Catarina não pode ter duas pessoas da mesma família recebendo auxílio moradia. Talvez isso chegue no Paraná. Então, esse ano não terminou. Nós ainda vamos continuar e vamos emendar no ano que vem com muita disposição. Obrigado, senhor.